Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois a terra que pisa é terra santa. Construa uma arca para você e sua família, e faça entrar nela um casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Vez após vez, Deus se revelou aos homens. A cada vez os homens lhe deram um nome baseado naquela revelação. Davi o chamou de nossa retidão, Jeremias o chamou de nosso conforto e Jó o chamou de meu amigo. Todos esses nomes eram verdades acerca de Deus e todos apontavam para Jesus. Jesus foi profetizado por Isaías quando esse declarou: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Nome
Deus tem trabalhado através da história buscando relacionar-se com os homens, em sarças ardentes, em montanhas flamejantes, em quartos silenciosos e em momentos de quietude, Deus tem atraído pessoas para si. Naqueles dias, Deus também levantou profetas para revelar ao povo seus planos. Isaías anunciou que Deus enviaria o Redentor, que viria redimir a Israel dos seus pecados. Deus prometeu enviar o Emanuel, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai de Eternidade, o Príncipe da Paz. Assim, o Natal é uma estação repleta de vida, expectativas e alegrias. Um momento para celebrar as gloriosas promessas de Deus para conosco. Vamos despertar para o seu reino que será sem fim, igual uma criança que na manhã de Natal tem o olhar cheio de curiosidade e ansioso em ver o que irá ganhar. Assim como a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todas as maravilhas que Deus tem preparado para os que o amam. Quando Isaías falou de um rei que teria o governo sobre os seus ombros, talvez o povo esperasse o rei montado em um cavalo, uma espada em sua mão e um poderoso exército a seu dispor. No entanto, ele chegou sem honrarias, em uma simples estrebaria entre animais e em uma manjedoura. Como acreditar que tão humilde bebê, filho de uma jovem virgem chamada Maria, seria o Messias tão esperado?
plano de Deus para nos resgatar estava prestes a ser revelado de tal modo que nada poderia ofuscar. Uma multidão de anjos é enviada dos céus e cruza a atmosfera terrestre até a cidade de Belém. Toda a criação fica extasiada. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. A canção que os anjos cantaram naquela noite foi dada a nós, e ela ecoará pela eternidade. Glória in excelsis Deo. Enquanto os que guardavam a lei esperavam o nascimento digno de um rei, e de acordo com os costumes sagrados e religiosos,
Deus fez de um jeito que somente Ele poderia ter concebido. A encarnação não foi anunciada para a realeza, mas sim a simples pastores. Não houve uma cerimônia em um palácio, houve uma celebração nos céus. Os séculos de espera, as incontáveis orações e as promessas proferidas pelos profetas, tudo se fez presente naquela noite. Israel esperou a vinda do Messias por longos anos e, de uma forma milagrosa, o Filho de Deus veio ao mundo. O milagre do nascimento que eles esperavam aconteceu diante dos seus olhos e eles não puderam ver tamanha escuridão. Hoje, já em nossos dias, vemos nações passando fome e em guerra,
famílias vivendo em ódio e divididas, pessoas sem compaixão umas pelas outras, e todas esperando que algo aconteça para terem um final feliz. São pessoas que estão à espera de um milagre. No entanto, o amor que vem do coração de Deus já nasceu e pode mudar tudo isso. Sua luz rompe as trevas, seu amor transforma, sua vida traz a vida. Acredite, pois o milagre já aconteceu. passou e o menino não mudou. Os reinos que se erguidos com o tempo cairão. Povos contra povos, guerras entre os homens, se encheram de ódios, vão se destruindo. E muitos povos passam fome, enquanto outros fartos já estão. Debates fazem pra ter a paz, mas bebês vão deixar morrer. E muitos lutam pra alcançar perdão pro seu pecado. Eles seguem perecendo de tanto aqui errar. E neste mundo em trevas sua luz se faz brilhar, pois o bebê é o rei dos reis, breve vai voltar. Eu creio sim e sempre cantarei, pois o bebê é o rei. Eu creio sim e sempre cantarei, pois o bebê é o rei dos reis. E quem pensaria ele ser o prometido rei? Ele irá julgar o mundo com poder, vencer
misericórdia de Deus é um presente para todos, pastores e reis, fracos e fortes, ricos e pobres. O Deus que tanto amou o mundo conhece cada nome, ouve cada oração e atende cada necessidade. Neste dia, o Senhor está abrindo os nossos olhos para a verdade de quem o Senhor é e para o seu amor. O Senhor está nos chamando para essa maravilhosa graça que mandou o seu único filho para morrer por nós. A mesma graça que nos recebe como filhos em sua presença. Por isso escolhemos te seguir, Senhor. Não haverá volta e não olharemos para trás. Nossas vidas estão em tuas mãos. Carregar a minha cruz.
Que coisa especial, queridos. A história do nascimento de Jesus, a história do nosso Salvador sendo cantada. E eu me emocionei ali ouvindo. Queridos, o texto lá de Lucas vai dizer que mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Queridos, nessa noite nós ouvimos a história do nascimento de Jesus. O Jesus que você já ouviu falar. O Jesus que talvez você já teve uma experiência com Ele. Quando nós olhamos para o Natal, ele significa a maior demonstração do amor de Deus por nós, por mim e por você. É o anúncio de que o prometido rei, ele nasceu. É o anúncio desse rei. Os evangelhos, eles contam a história do nascimento de Jesus de um jeito simples, de um nascimento humilde, sem palácios, sem grandes coisas. E esse ato é o conhecido como as boas novas de grande alegria para todo o povo. A alegria porque transforma completamente a vida de uma pessoa. Esse dia foi especial não por causa do nascimento do bebê, afinal de contas, bebês nascem todos os dias, mas porque o menino que havia nascido era Jesus. Aquele que nasceu na manjedoura era o cumprimento de uma promessa que havia sido feita, que na cidade de Davi nasceria o Salvador, o Senhor Cristo. Esse musical, ele percorre, toda a história. Ele começa falando lá daquele povo que estava saindo do Egito. Ele percorreu a história mostrando que tudo que aconteceu antes apontava para Jesus. Afinal de contas, ele falou com Moisés, ele conduziu Noé, ele chamou Abraão, ele caminhou com Israel, com Jacó. E o mais interessante é que cada detalhe revelado no Antigo Testamento, cada detalhe apontava para este dia que está sendo cantado hoje, para o dia em que o nosso Salvador, ele haveria de nascer. Queridos, Natal é um momento em que Deus, ele deixa de ser apenas uma promessa e ele se torna uma pessoa encarnada. O Deus que antes era conhecido como o grande eu sou, ele acaba por se apresentar como Emanuel, o Deus conosco, que caminha com cada um de nós, que está perto. O nascimento de Jesus, ele traz a solução para um grande problema da humanidade. O homem, ele era incapaz de se aproximar de Deus e de reatar o seu relacionamento com Deus por si só. Esse relacionamento entre Deus e homens, ele foi quebrado pelo pecado lá no Jardim do Éden. Aquele desejo de ser maior do que era, que levou Adão e Eva a pecarem. Só que esse pecado, ele traz dor e sofrimento no coração das pessoas. Quando nós olhamos ao nosso redor, nos dias de hoje, nós vemos que a consequência do pecado traz resultados catastróficos. Mas ele não só entristece o coração humano, mas ele também traz sofrimento no coração de Deus. Porque Deus nos ama de tal maneira que ele deseja que nós vivamos e nós vivamos bem. Quando a palavra do Senhor diz que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, aqui eu quero destacar essas duas palavras. Se Ele é Salvador, é porque nós precisamos ser salvos. E isso vai implicar em recebê-lo, em aceitá-lo em nossas vidas, para desfrutarmos a filiação que esse ato nos dá. Agora, Ele como Senhor, existe a necessidade de que eu e você, nós nos rendamos a Ele.
E esse é um gesto em que nós entregamos o governo das nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele nos conduza, tanto em pensamento, palavras, atitudes e também em escolhas. Queridos, Cristo não veio apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele deseja assumir o governo das nossas vidas. Jesus, Ele deseja ocupar o trono do seu coração, para que você possa experimentar e entender o melhor de Deus para a sua vida. Você já parou para refletir quem é que governa a sua vida? Talvez você seja governado pelos seus sentimentos e um dia você está bem, outro dia não. Talvez você seja governado pelo seu jeito de viver, onde as suas escolhas e decisões são baseadas unicamente naquilo que você pode fazer. Agora existem pessoas que são governadas pela angústia, pelo desespero. Pessoas que são governadas pela dor de perdas. Uma dor tão profunda que acaba por destruir o mais profundo do ser. Ou talvez você seja governado por um vazio inexplicável que parece que nunca vai desaparecer. Queridos, quando nós escolhemos viver a vida do jeito de Deus, nós acabamos por romper simplesmente com o nosso jeito, que é falho, humano, às vezes interesseiros no nosso jeito de viver. Agora, o jeito de Deus, Ele nos leva a viver convicções, alegria, paz dentro dos nossos corações. O Natal sempre nos levará a uma tomada de decisão. Nós podemos escolher aceitar o amor de Deus ou permanecer da mesma maneira que estamos. O desejo do meu coração é que esse Natal, ele seja um Natal especial para você. Porque Jesus é aquele que veio para perdoar, mas veio para salvar, mas Ele veio para que a gente pudesse entregar a Ele aquilo que tem machucado o nosso coração. Lá em Mateus 11:28 vai dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você tem precisado de descanso no seu coração? E Ele continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, quando nós escolhemos tomar uma decisão em deixar o Senhor nos governar, isso vai fazer com que a gente entenda a verdadeira essência daquilo que é o Natal. Aqueles pastores que estavam no campo, eles ouviram o anúncio do nascimento de Jesus. Anjos apareceram para eles. Uma coisa que não era comum de se ver todos os dias. Aqueles pastores poderiam simplesmente terem ouvido aquele anúncio e continuado a vida deles do mesmo jeito. Só que aqueles pastores, quando eles ouvem o anunciar do anjo de que nasceria o Senhor e o Cristo, o Salvador, eles tomam uma decisão e eles vão até o encontro de Jesus. E ali eles encontram José, Maria e o bebê envolto em panos. Eles saem na direção. Agora, Jesus, ele se revelou a outras pessoas também. Herodes, Pilatos o ouviram e presenciaram o ministério de Jesus, mas eles o rejeitaram. A mesma oferta, decisões e escolhas diferentes dos personagens que estavam envolvidos. Agora, sabe o que é interessante? É que o mesmo Cristo que foi anunciado naquela noite em Belém, é o mesmo Cristo que na noite de hoje foi anunciado neste lugar, através dessas canções, através dos trechos lidos da palavra de Deus. E da mesma forma como lá atrás existiram dois tipos de decisões, hoje também existirá.
Aqui entre nós teremos pessoas que apenas ouvirão mais um musical com lindas canções e sairão e voltarão a viver as suas vidas do mesmo jeito. Agora, queridos, outros perceberão e ouviram o toque de Deus dentro do seu coração. E quando ouve-se o toque de Deus, é aquela oferta que está sendo oferecida, ela se transforma em decisão. Decisão porque é o momento em que o Senhor Jesus, talvez conhecido, Ele deseja se tornar Senhor. A última canção que nós ouvimos, ela diz que eu já decidi e não volto atrás. Queridos, as nossas escolhas, elas vão determinar o passo que daremos nas nossas vidas. E quando o assunto é eternidade, é assunto sério, porque isso implica no manifestar de Deus através do seu amor para conosco. E aí onde entra o verdadeiro sentido do Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal não é celebrar uma data, mas é tomar uma decisão, reconhecendo o amor de Deus por nós. Jesus, Ele não deseja apenas ser lembrado uma vez por ano dentro do nosso coração, mas Ele deseja nascer em nós, governar as nossas vidas, transformar a nossa história e assumir o trono do nosso coração. Queridos, talvez você que esteja aqui nessa noite já conheça a história do Natal. Já tenha ouvido ou até mesmo já tenha cantado canções como essas que foram apresentadas. Mas hoje o prometido rei não quer apenas ser lembrado. Ele deseja ser reconhecido e ele deseja ser aceito. Quando nós falamos a respeito de aceitar Jesus, nós não estamos falando de religião. Nós não estamos falando de denominação. Nós não estamos falando de religiosidade. Mas nós estamos falando de um entendimento que nasce na nossa mente, se espalha para o nosso ser, onde existe o entendimento do que significa o Natal. Receber Jesus como Salvador é reconhecer que precisamos de perdão. Receber Jesus como Senhor é permitir que Ele governe as nossas vidas. E isso tudo exige de nós uma entrega total. Deixar que Deus, o Senhor, Ele assuma o controle absoluto da sua vida. Queridos, o verdadeiro Natal, ele só faz sentido quando o rei que nasceu em Belém encontra lugar no meu e no seu coração. É aí que o Natal se torna vida. Hoje aqui nesse lugar existem corações cheios de expectativas frustradas. Pessoas cansadas de tentar e não conseguir. Existem relacionamentos quebrados dentro desse lugar, famílias feridas, vínculos rompidos, palavras ouvidas que talvez nunca foram curadas. Existe gente convivendo com medo constante, com culpa silenciosa e com um vazio que não tem explicação dentro do coração. Há também aqueles que enfrentam dificuldades emocionais, depressão, uma dor que muitas vezes não aparece no corpo, mas que consome o mais profundo da alma. Queridos, ao refletir sobre o Natal, ele vai nos lembrar que Deus, Ele não ignora o nosso sofrimento e a nossa realidade. Ele não é um Deus que ficou distante daquilo que nós vivemos, mas Ele entrou no nosso mundo. Ele se fez carne, tornou-se um de nós, e é aquele Emanuel, Deus conosco, que está conosco todos os dias. Agora, a obra de Cristo, ela é libertadora. Lucas 4,18 vai dizer, palavras do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sabe o que isso significa? Isso significa que onde há corações sem esperança, Jesus, Ele traz vida.
Onde há relacionamentos quebrados, Ele traz reconciliação. Onde há medo, Ele envolve e enche o coração de paz. Onde há culpa, Ele oferece o perdão. E onde há trevas, no mais profundo interior, a luz pode brilhar tão intensa que é capaz de dissipar completamente as trevas. Glória a Deus por isso. O prometido rei que nasceu em Belém continua sendo a resposta de transformar aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite carregando dores que talvez só você conheça. Sentimentos que têm consumido o seu interior. Talvez você chegou aqui numa tentativa de sobreviver emocionalmente, talvez espiritualmente e talvez relacionalmente. Agora, o Natal anuncia algo extraordinário. Deus não desistiu de você. Deus, Ele não desistiu de você. O prometido rei que nasceu para salvar, curar, transformar, Ele está presente nesta noite e oferecendo a você uma oportunidade. E você precisa dar uma resposta. Queridos, não basta saber quem é Jesus. É preciso decidir permitir que Ele se torne o Salvador e Senhor da sua vida. Hoje Jesus continua batendo a porta do coração, não como um juiz distante, mas como um Salvador presente que deseja restaurar as feridas do seu coração. Quando nós convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas, nós estamos permitindo que Ele faça aquilo que ninguém mais pode fazer. O Natal só faz sentido quando o prometido rei deixa a manjedoura e assume o trono do nosso coração. O que significa o Natal para você? Quais são as suas decisões diante do Senhor? Eu quero resumir tudo isso que eu falei e tudo que foi cantado em pouquíssimas palavras. O Natal é a oferta de Deus para que você tenha os seus pecados perdoados, para que você seja justificado, declarado justo, para que você possa viver livre de toda a acusação. Lá em Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos sem exceção, eu e você, nós necessitamos de salvação. Nós necessitamos de Jesus para que Ele possa pagar o preço de uma dívida que existe por conta do pecado. E lá em Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui ele fala de consequências. Pecado, morte, perdão, graça sendo oferecido, vida eterna. Mas não é só isso. Ele vai dizer em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Aqui, Deus ele providencia a solução. Aqui, nesse texto, Jesus ele demonstra o seu amor entregando o seu filho para que fosse morto. Sangue precioso vertido para a remissão dos pecados. Uma oferta que está sendo oferecida. E o próximo versículo ele vai falar a respeito de uma decisão. Ele diz assim em Romanos 10:9: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a forma de receber a salvação, de convidar Jesus para entrar no coração, convidar Jesus para que Ele assuma o trono do nosso coração. E a convicção de tudo isso, Romanos 10:13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Talvez você chegou nesse lugar com muitas dúvidas no seu coração, com questionamentos, com feridas emocionais e espirituais no mais profundo da sua alma.
Ou talvez você chegou nesse lugar carregando o peso da culpa e do pecado. E hoje, o Jesus que veio para libertar e restaurar, Ele convida você a uma tomada de decisão. Sabe por quê? Ele é aquele que perdoa. Ele é aquele que purifica. Ele é aquele que traz paz e alegria ao nosso coração. O texto de Romanos diz que se confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, nós seremos salvos. Eu tenho 2 desafios para vocês nessa noite. O primeiro deles é para você que entende hoje que precisa entregar a sua vida para que Jesus se torne o seu Salvador. Eu queria que você pudesse, de olhos fechados como você está, você fazer um sinal para mim, erguendo uma das mãos, dizendo: olha, pastor, eu estou entendendo que Jesus Cristo, Ele precisa entrar no meu coração. Se você é essa pessoa, eu quero que você faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, fala aí no teu coração, na tua mente. Eu reconheço que sou pecador e hoje eu recebo como o meu Salvador e desejo que Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, Ele nasça no meu coração. Você fez essa oração? Se você fez, faz um sinalzinho, porque eu quero orar por você. Eu quero celebrar o manifestar de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Amém. Estou te vendo. Amém. Glória a Deus. Pode abaixar a tua mão. Mas alguém entende hoje que o verdadeiro Natal é nascer no coração e faz a escolha de entregar o coração para Jesus? Agora eu tenho um segundo desafio, queridos. E esse segundo desafio tem a ver com Jesus ser o Senhor da sua vida. Continue de olho fechado. Talvez um dia você já fez uma oração de entrega da sua vida e recebeu Jesus como seu Salvador. Mas o seu jeito de viver, a caminhada e a jornada da tua vida te fez esquecer que Jesus precisa ser o governador do teu coração. E hoje você entende que precisa convidar Jesus para que Ele reassuma o trono do teu coração. Quando Jesus está no trono do coração, é Ele quem dirige as decisões, é Ele quem dirige as escolhas, é Ele quem dirige o caminho, a direção, o momento em que a gente tem que avançar, o momento em que a gente tem que regredir. Mas tudo vai acontecer do melhor jeito, que é o jeito de Deus. Você é essa pessoa que precisa entregar o trono da sua vida nas mãos de Deus? Se você é essa pessoa, eu queria que de olhos fechados como você está, você pudesse fazer um sinal dizendo: pastor, eu estou entendendo que eu sou essa pessoa. Levanta a sua mão, dizendo: Senhor, reassuma o trono do meu coração. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém, como aqueles pastores que foram até Jesus e hoje precisam chegar e dizer: Jesus, assuma o lugar que é teu. Mas alguém entende que precisa entregar o trono do coração? Amém. Quero convidar vocês a ficarem de pé, queridos. E nós vamos orar. Sabe o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos dedicar ao Senhor. Dedicar ao Senhor as nossas decisões. Entregar ao Senhor o toque do Espírito e a resposta que nós demos diante dos desafios de Deus. Talvez você não se manifestou, mas você entende o direcionamento de Deus para algumas áreas da sua vida. E neste momento que nós vamos orar, é o momento em que você vai consagrar e entregar ao Senhor a sua vida, aquilo que você é, e convidá-lo para que seja o Senhor da sua história. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, porque nesta noite nós percebemos, ó Deus, a necessidade que temos, ó Deus, de uma entrega plena e total, Deus.
Pai, eu coloco diante do Senhor cada pessoa, cada um desses que aceitaram a Cristo. Eu um dia fiz isso e o meu coração se encheu de alegria. O Senhor foi tirando as feridas aos poucos, Pai. E eu peço para que o Senhor faça isso em nome de Jesus, ó Deus. Com esses que convidam o Senhor, ó Deus, para ser o Salvador. Mas eu oro e clamo por aqueles também, ó Deus, que entregaram mais uma vez o trono, ó Deus, da sua vida nas tuas mãos. Pai, os visitem com o teu poder, ó Pai. Traga, Deus, o bálsamo da tua presença como algo tão claro, Deus. E que ao saírem deste lugar, nesta noite, Deus, eles percebam o Emanuel, Deus conosco, em todo o tempo das suas vidas, Pai. Faça isso, Deus. Que cada pessoa ao sair daqui seja como aqueles pastores que foram na direção de Jesus. Não deixe, Deus, que o orgulho, que o medo, que a vaidade nos impeça de receber o melhor do Senhor, como foi com Herodes, como foi com Pilatos. Mas que a tua alegria nos envolva, Deus, e que esse Natal nós tenhamos a alegria de declarar: obrigado, Jesus, porque o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.